Eu estava muito ansioso por House of the Dragon e eu falo pra vocês após assistir esse primeiro episódio é que eu estou muito satisfeito com o que vi. Teve várias coisas, referências, o trabalho feito nessa série que me agradou muito. E por isso nesse vídeo vou falar sobre as minhas primeiras impressões sobre o início dessa série fantástica. Lembrando que uma análise mais detalhada do episódio, falando aí sobre os takes, acontecimento por acontecimento, vai acontecer amanhã aqui no canal com a presença da galera da página House of the Dragon Brasil. Eles vão estar aqui comentando comigo em formato de live. Fica de olho aí na comunidade que já vamos definir o horário e vai ser postado, vai ter essa live insana aí. Fica de olho para dar essa conferida. Decided to name a new heir. I'm your heir. War is afoot. Do you think the realm will ever accept me as their queen? A woman would not inherit the Iron Throne. Because that is the order of things. Eu senti que a chave do sucesso desse primeiro episódio e todo esse início bem fulminante da série com grande aprovação do público foi baseado em três pontos que eu creio que definem muito bem os requisitos que eles tentaram colocar aí logo de cara para conquistar o público. O primeiro deles é conseguir ambientar o espectador que veio da série, que não leu os livros, sobre o que está acontecendo naquele momento, naquele universo e o tempo que está se passando ali. Logo de cara, na abertura, a gente já tem a narração do que seria ali a Rhaenyra mais velha. Também tem aquele textinho, né? 172 anos antes de Daenerys Targaryen, porque a Daenerys é esse ponto de referência da galera aí que assistiu a série e que gosta desse universo de Game of Thrones. É uma referência muito grande aí da casa Targaryen. E quando eles decidiram aí já iniciar com o Conselho de 101, para quem leu os livros, já veio essa ideia que, poxa, que escolha sensacional, porque nada melhor para explicar e para fazer o público entender do que vai acontecer lá na frente, né, que é a Dança dos Dragões, do que o Conselho de 101, pois ali é onde o Jay Harris ele toma uma decisão, ele meio que tenta ser democrático, né, mas a gente sabe muito bem que ele não foi tão democrático assim, porque a Rhaenys, por duas vezes, é a segunda vez em que ela tá ali na linha de sucessão, só que ela é tirada do direito dela por ser mulher. E o Jay Harris, para se livrar um pouco da responsabilidade e para não causar uma intriga antecipada, né, porque se ele não faz isso dos lords tomarem essa decisão aí em conjunto de quem seria o sucessor dele, poderia até mesmo acontecer uma dança dos dragões entre o Viserys e a Rhaenys, e não como que vai acontecer mais à frente, que é a Rhaenyra e o Aegon, né, não querendo dar spoiler para vocês. E então ele toma essa decisão, o Viserys é eleito ali e algumas coisas já são definidas, coisas que são sementes plantadas para o futuro de House of the Dragon, com essa ideia de que o sexo masculino, independentemente da posição que ele está ali na linha sucessória, tendo até mesmo uma mulher à frente dessa linha sucessória, né, que é o caso da Rhaenys em relação ao Viserys, o sexo masculino vai se prevalecer. E aí na série a gente tem o Viserys ali tomando a decisão que a Rhaenyra vai ser a sucessora e tudo mais. Então criar essa base logo com o Conselho de 101 e trazer outros atores também para o enredo já deixa bem explicadinho aí pra galera que não leu os livros. Eu sei que tem muita gente que tá um pouco perdida em relação aos nomes, né, porque tem muitas semelhanças, tipo Rhaenyra, Rhaenys e tudo mais, mas podem ficar tranquilos que isso é com o tempo mesmo, tá? Até a gente aí que é leitor, a gente fica pensando, às vezes puxando na memória, porque tem muita essa semelhança mesmo entre os nomes dessas figuras. E o segundo ponto de sucesso foi ter trabalhado esse enredo próximo aos livros. Muitas produções hoje em dia utilizam a desculpa que a gente modificou isso e aquilo porque a gente adaptando para uma mídia diferente, né, que é a TV, então os livros e tudo mais, mas na maioria das vezes eles dão essa desculpa para deturpar a obra. Há modificações muito drásticas, tá? E eu não tô falando de questão física, tá, gente, de etnia, de sexo e tudo mais, mas em relação à personalidade. Tem muitas séries aí, filmes que mudam a personalidade dos personagens, que mudam uma base daquele universo, daquele enredo e que fica muito desconfortante de assistir. House of the Dragon preserva isso, né? Um exemplo lá é o Corlys Velaryon, que fisicamente é diferente dos livros, mas a gente olha ali e vê, esse é o Corlys Velaryon, tem toda a personalidade dele, a imponência do Velaryon, desse personagem, então isso é mantido em House of the Dragon. Então essa proximidade que eles utilizam em alguns pontos
com os livros já deixa muito satisfeito quem leu, quem quer ver as cenas que foram imaginadas na leitura nas telas, e foi muito impactante mesmo. E até mesmo eles acrescentaram alguns elementos que deixaram a história até mais interessante, como a questão aí de umas cenas, se não a cena mais pesada desse episódio, que é o parto da Aemma Arryn, que tem toda aquela cena brutal ali. A Aemma, que nos livros não tem muito detalhes sobre ela, a relação dela com o Viserys, com a Rhaenyra, já na série já traz uma pitada, um pouco disso, né, pro fã já entendeu que foi a esposa do rei Viserys e a mãe da Rhaenyra, e toda aquela brutalidade ali do parto, da morte dela, do sonho do Viserys de ter um filho menino. O Viserys também é um personagem que teve um acréscimo, porque nos livros o Viserys é muito cara, tipo, o rei meio que, tanto faz, bobão, vai pela decisão mais fácil. Ele tem esse ponto de fraqueza aí que na série, sendo um rei fraco, um rei manipulável, mas também tem toda uma impotência de rei, de tomar as decisões, de ter suas opiniões. É um personagem que foi mais trabalhado dentro da série do que nos livros, porque nos livros também a gente não tem muitos detalhes assim sobre o Viserys mesmo, de reinado, de como ele governava, é mais de sua personalidade e desse jeitão aí meio passivo que ele tinha. E não só nesse contexto de adaptação desses dois personagens, tá? Tem outros personagens que eu poderia ficar aqui citando por horas, como a série conseguiu se aproximar dos livros, mas claro, eu não vou estar fazendo isso agora, vai lá acompanhar a live de amanhã, que dá pra gente trazer mais detalhes, senão eu vou me alongar demais por aqui. E o terceiro ponto, eu não sei se a palavra tributo que define muito ele, porque tem essa referência, essa lembrança de Game of Thrones, mas também consertando e trazendo alguns conceitos ali que talvez Game of Thrones desperdiçou ou meio que deixou mal entendido, principalmente, né, nas últimas temporadas, que a gente sabe o que aconteceu ali. Como eu disse, já teve aquela referência a Daenerys logo no início. Outro ponto muito show também é a Rhaenyra logo de cara, já utilizando, já falando ali Dracarys, o alto valeriano comendo solto ali, principalmente quando ela tá conversando com Daemon, mas a cena de Dracarys ali, a Rhaenyra em um certo ponto lembra muito a Daenerys, tá? Só que não façam essa comparação. A Daenerys e a Rhaenyra viveram, né, em épocas diferentes da casa Targaryen. A Daenerys uma época em que basicamente só ela era a casa Targaryen, a Rhaenyra já tá na época de auge. As duas passam por situações diferentes, né? Claro que tem todas as dificuldades, a gente não pode menosprezar nenhuma nem outra, e apesar de ter algumas semelhanças, elas têm diferenças também gritantes, mas só de ver uma cena aí da Rhaenyra falando Dracarys, já dá pra sentir aquele gostinho, dá aquela lembrança, né, de Daenerys Targaryen, que é um ponto principal aí da casa Targaryen. Então essas referências pegadas aí que pegou de Game of Thrones, como easter eggs e tudo mais, deixou essa conquista tanto pra galera que veio pela série, veio pelo universo de Game of Thrones, a série mesmo, e tanto pela galera dos livros. É muito bom você reviver isso novamente, porque a gente sabe todo o peso que Game of Thrones trouxe pra indústria, trouxe aí dessa questão de adaptação e tudo mais. E já se antecipando um pouco, algo que pode definir muito esse ponto que eu citei, é ali a relação, a cena final entre Rhaenyra e Viserys, onde fala sobre Gelo e Fogo, a canção, sobre o Aegon, representação ali com a adaga que a Arya utiliza. Então é uma cena que ela já traz muitas expectativas para o futuro e traz um senso para muitos dos personagens, até mesmo a Daenerys, porque quando o Viserys chega e fala ali com a Rhaenyra sobre essa profecia e fala que no final, quando isso acontecer, um Targaryen ou uma Targaryen que vai ter que ser o rei e a rainha daquele lugar, que vai ter que fazer esse trabalho de união para vencer o longo inverno. Então essa referência, colocar ali a Daenerys, né? Porque a gente sabe que o final da Daenerys ali em Game of Thrones foi muito agridoce. Então na hora que você vê esse spin-off, esse prequel aí, falando de um Targaryen no poder, nesse momento de dificuldade, um Targaryen que vai estar ajudando eles, que vai conseguir salvar o Westeros, já vem na memória Daenerys, é algo muito gratificante para o fã. Só de citar isso, traz duas vertentes que nos livros não fica tão detalhado assim, tão emocional, para falar a verdade, que é essa
passagem de bastão do Viserys para a Rhaenyra, né, quando ele decide colocar a Rhaenyra como herdeira, e também a motivação da Rhaenyra. A Rhaenyra na série, a gente vê ali, ela já não tem muitas pretensões pelo trono, ela já entende ali que, na verdade, se não for um irmãozinho que ela tiver, que vai ser o herdeiro, vai ser o seu tio Daemon Targaryen, então ela não se vê muito sendo a rainha dos 7 reinos. Até tem a Alicent perguntando, então, o caminho agora vai ficar aberto para você, isso e aquilo, para ter essa virada, para o público entender por que a Rhaenyra, ela vai chegar no momento em que ela vai fazer de tudo, que ela vai lutar até o final para ter essa coroa, não por apenas porque o pai dela chegou e falou assim, olha, você vai ser minha sucessora, é colocado como um objetivo, né, como algo que ela tem que cumprir, é essa passagem desse conto, dessa história, dessa lenda, onde fala que Aegon sonhou, né, com o futuro dessa longa noite e que isso só é passado de reis para reis, de reis para rainha. Então, quando ela recebe esse recado, ela entende que ela tem que assumir essa posição de governar e depois passar essa coroa para o seu filho, passar essa profecia, passar essa história, porque senão vai ser prejudicado lá na frente. Os Targaryens têm que sobreviver para o que vai acontecer no futuro e eles possuem uma posição importante nisso. E para o Viserys também, né? A decisão do Viserys. O Viserys durante toda a vida ficou procurando esse herdeiro e no final ele percebeu que um herdeiro bem capaz é sua filha, que tinha muito de sua mulher, e muito pela cena também do parto da Aemma, que tem toda aquela cena dramática, o Viserys tendo que tomar a decisão aí de não salvar a sua esposa para ter aí o seu filho. Ele também olha com importância nisso, né? Eu fiquei procurando tanto tempo por esse filho homem, sendo que nesses 10 anos aí eu poderia muito bem ter preparado minha filha para algo grandioso. Então a série conseguiu juntar esse fator emocional de transição do Viserys, também dando um objetivo muito grande, um objetivo principal do porquê a Rhaenyra deve ser essa sucessora e porque ela vai lutar por isso, com sangue nos olhos, e é isso que veremos mais à frente. Talvez não nessa temporada, mas numa segunda, numa terceira temporada, que vai começar realmente a Dança dos Dragões. E aí, nesse vídeo de primeiras impressões, eu não poderia fazer menções a 2 personagens aí que também já chegaram com tudo. Primeiramente, Otto Hightower, né? O Otto Hightower, pra quem assistiu Game of Thrones, lembra muito Mindinho, é um cara muito bem cobra mesmo, fica rastejando por ali, tem toda a sua jogada política. Logo de cara a gente já vê ele utilizando a Alicent logo após a morte da Aemma lá, para ela já se aproximar do rei Viserys. Eu até comentei num vídeo na live que a gente fez de aquecimento que eu acho que a Alicent nessa história vai ser meio que a manipulada, apesar de ela ter todas as forças, mas o seu pai que vai prejudicar tudo. A vilã dos verdes não vai ser a Alicent, como a gente sente em alguns pontos dos livros, mas sim o Otto Hightower, essa grande figura vilanesca que vai ser o personagem que eu creio que vai ser odiado, mas é aquele personagem que a gente olha e fala assim, cara, esse cara é tão filha da tananã, que chega um ponto em que ele chega a ser genial, né? Porque sabe jogar os jogos dos tronos, é o jogo político, é o jogo de ou você mata ou você morre. E o outro personagem que nesse episódio, ao lado da Rhaenyra, roubou a cena, seja pela atuação do ator, seja pela posição desse personagem, cara. É o meu personagem preferido da dança. O George Martin já falou que também é o personagem preferido dele, que é o Daemon Targaryen, que é aquele cara ali que ele faz as atrocidades dele, tem os pontos, o jeitão dele ali, mas a gente gosta, a gente curte, porque é um cara que tem personalidade, é um bad boy, é um anti-herói, na verdade, que a gente pode estar definindo esse personagem. E a atuação do Matt Smith também é impecável. Eu já tinha acompanhado o trabalho dele em The Crown e ele entrega tudo também. É o Daemon Targaryen que saiu dos livros e foi pra série, tá? Lembra que bem no início eu falei, um dos pontos disso é essa fidelidade que a série também tem dos livros. São figuras assim como o Daemon que sai das páginas e vão para as telas fielmente, que me agrada muito nessa série, e ele é o cara também que chama a atenção de quem não leu, entendeu? Por isso que é uma adaptação que logo de primeiro episódio, se manter até o final, vai ficar perfeita nesse sentido. E o Daemon é isso, cara, é o fogo dele ardendo, o fogo do dragão, ele é um dragão mesmo, das chamas, é intriga ali, intriga aqui, é abusado, tem suas decisões, tem suas opiniões, e mais à frente vai tomar algumas ações que vão causar mais ainda. Se você acha que o Daemon foi abusado nesse primeiro episódio,
meu amigo, se aconteceu o que precisa ser acontecido durante os episódios, durante as temporadas, você vai ver um Daemon ainda mais ousado. Enfim, House of the Dragon condensa tudo ali da mente de George R.R. Martin, que é uma série muito pegada, com cenas de ação, com intensidade, emoção e tudo mais. Claro que tem alguns pontos negativos, né? Como aconteceu nas primeiras temporadas de Game of Thrones, House of the Dragon acaba abusando aí de umas cenas bem no sentido sexual mesmo, que até desnecessárias, que eu achei nesse primeiro episódio. Claro que esse universo tem tudo disso, mas não precisava abusar tanto quanto eles abusaram logo de cara, assim. E também alguns errinhos ali em CGI, nos efeitos especiais, não tá tudo acertado, mas a gente passa pano porque é um primeiro episódio, é a primeira temporada, então realmente vai ter alguns desses erros. Mas no roteiro mesmo, o que eu achei um pouco mais desnecessário foi só essa pegada, esse tom sexual que já queriam passar logo de cara para causar choque e tudo mais, só que não precisa. Eu acho que a Dança dos Dragões, cada figura ali da dança tem uma personalidade própria, uma personalidade muito interessante, quente e que vai surpreender as pessoas. Então, tanto nesse primeiro episódio quanto no segundo e no terceiro, eu quero ver House of the Dragon trabalhando muito bem quem são essas pessoas, tá? E mostrando não só o lado bom, mas também lados negativos, tá? Porque na Dança dos Dragões não tem um lado certo. Todos ali estão naquela pegada de Jogo dos Tronos, é matar ou morrer. Então fiquem ligados para mais emoções como essa. Enfim, galera, o vídeo foi esse. Se inscreva aqui no canal porque amanhã tem live com todos os detalhes, tá? Falando do acontecimento por acontecimento desse primeiro episódio com a galera da House of the Dragon Brasil. Não se esqueça de deixar o seu like para impulsionar esse conteúdo, compartilhe ele com seus amigos, me siga nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. É isso, tamo junto e fogo e sangue pra tudo e fui!